Olá pessoal, tudo bem? O papo de hoje é, entre aspas, educacional. Talvez educacional, porque muito provavelmente você já saiba o que eu vou falar. A gente vai falar sobre juros, sobre curva de juros e como isso impacta os seus investimentos. Como isso impacta o seu investimento, por exemplo, na Magalu, enquanto eu passo pelo disclaimer já, ou em outra empresa de baixa capitalização, ou que depende ali do custo do dinheiro para aumentar ou diminuir a sua capacidade de investir, a sua capacidade de ter lucro, por exemplo, e de pagar as suas continhas, principalmente. Então, o papo de hoje, pessoal, é curva de juros, que, querendo ou não, sempre cai naquele abismo longo, desde 2020 pelo menos longo, que é o papo de macroeconomia, né? Dentro das condições, pessoal, das escolas eu não digo, mas das condições pelas quais o meu olho e meu cérebro tenta percorrer para fazer um investimento ou para fazer um trading, né, para fazer uma especulação, seja em opções, seja em ações mesmo no mercado à vista, ou até contratos futuros, eu diria que o meu trajeto, tá? E quem fez o curso, quem está fazendo, né, o curso Macro Trader, Trader Macro, que inclusive tem uma baita de uma atualização feita ontem, tem até contabilidade do Igão tá lá, uma parte do curso dele, e eu fiz uma atualização técnica e de valuation. Tá faltando só agora fundamentos e opções. E essa atualização será feita ao longo do ano. Mas, voltando aqui, parando de fazer merchan, o meu racional ele percorre primeiro em níveis de peso, tá? Primeiro, macro. Então eu sou um cara que na Faria Lima chama de top down. Eu começo de cima e vou para baixo. Tá? Então eu gosto de analisar se eu vou comprar ou especular uma ação, ou comprar ou especular uma opção, um contrato futuro, um derivativo. Eu olho como é que está o macro. Né? Eu tenho uma relação, eu tenho um conhecimento por jornalismo mesmo, né? De pesquisar e tudo mais. Google, jornalismo não, né? De pesquisa. Eu vejo quais itens macroeconômicos aquela ação, aquele produto, aquele serviço, tá? Está aquela commodity, né? Está relacionada. Então, dentro dos itens macro, a gente tem lá juros, nós temos a curva de juros, yields, tá? Para saber como é que está o mercado ali, como é que o mercado está cobrando dos bancos central, do banco central local ali, quanto de juros você tem que levar, como é que está o câmbio desse país, como é que está o preço das commodities ou da commodity específica e como é que está a inflação. Vocês podem perceber que nessa telinha eu vou sumir dela para vocês ficarem com ela cheia. Então o macro para mim ele vai passar por onde, pessoal? Juros. O que é juros? No caso do Brasil, e esse vídeo aqui é específico para o Brasil, tá? Vou dar um exemplo clássico dessa correlação, tá? Entre curva de juros futura e uma empresa específica. Primeiro eu vejo como é que está a taxa de juros. Tá? Por quê? A taxa de juros, pessoal, embora não esteja desenhado aqui para vocês neste slide, a taxa de juros ela me dá várias informações. Qual o custo do dinheiro para empresas, tá? Primeiro de tudo, e para pessoas. E dentro da taxa de juros, somado à inflação, tá? Eu tenho o que nós chamamos, né, o que é conhecido de todos vocês, quem não conhece vai ficar sabendo agora, o tal do juros real. Ele está positivo, ou negativo, ou neutro, próximo ali. O que é juros real? É o quanto que a Selic está, menos a inflação acumulada de 12 meses. Eu acho que seria interessante um IPCA de 12 meses. Então pega a Selic que é 3,75, subtrai aí ao IPCA que hoje está em 5,75, 6% ali, e você nessa diferença vai chegar no juro real atual. Tá? Então é dessa maneira, tá? Desse 7 e pouquinho, 8, a depender de qual é a sua inflação, né? O juro real está rondando entre 7 e 8%. Certo? Com os juros real, pessoal, eu já sei se as condições estão expansionistas daquele governo, daquele país, ou contracionista. No caso do Brasil, contracionista, na política monetária. Política monetária que faz parte, tá, de todo o arcabouço de pensamento irracional macroeconômico. Então, política monetária e política fiscal fazem parte do macro. Tá? Mas eu olho a Selic, o Copom aqui no Brasil, pessoal, se reúne 8 vezes por ano, entre 40 e 40 dias. Só vocês digitarem no Google aí, Copom Agenda 2023. Vocês vão chegar em todas as datas que o Banco Central, tá, capitaneado esse ano aqui e parte do ano que vem pelo Roberto Campos, quando que eles vão se reunir. Tá? Temos até a Simone Tebet participando aí do comitê de política monetária, se eu não me engano, tá? Preciso até conferir depois, mas ela vai estar, pois está na equipe econômica. Então eu olho para a Selic, Real, Copom, Banco Central. Mas eu também olho, e é o papo do vídeo de hoje, o principal protagonista, os juros futuro, ou como a Faria Lima chama, curva DI. Tá? E dentro dessa curva DI, essa juros futuro, tem os juros curto,
que vencimento já para um ano. Por exemplo, hoje, 2023, o juros curto é o DI para 24, o DI1F 2024. Tá? A gente vai olhar quanto que a Faria Lima aqui nesse caso, quanto que os investidores nesse caso estão pedindo que o Copom de 40 em 40 dias, tá? Suba ou não a taxa de juros. Então a Selic pode estar 13,75, mas o juros futuro, a curva DI, para o vencimento em um ano específico, pode estar acima ou abaixo. Quando a curva DI está acima do que a Selic hoje o mercado financeiro tem a sopinha de letrinha, o mercado financeiro fala assim, o Banco Central está atrás da curva. Tá? Nem chegou na curva ainda. Por quê? Porque o mercado futuro de juros, ou seja, os especuladores, os investidores, os agentes econômicos, tá? Eles estão pondo uma pressão na curva que hoje ela está bem acima da taxa de juros real. 13,75 hoje é real. Tá? Então, se a curva de juros futuros estivesse acima de 13,75, o BC estaria atrás da curva. Assim como no momento atual, o DI para 24, eu posso até colocar para vocês, tá? Em um próximo slide eu vou pôr, posso até pôr já, né? DI1F. E a gente vai para o ano de 24, tá? Vamos lá, o DI1F 24 hoje está precificando um pouquinho, ligeiramente abaixo, 13,58. Bom, pessoal, vamos colocar que a curva de juros, ou seja, o Banco Central, melhor dizendo, ele não está nem atrás e nem na frente da curva. Ele está na curva. Beleza? Então, o Roberto Campos Neto, ele está ancorando as expectativas do mercado de certa maneira bem. Né? Haja vista que nós tivemos 3 PECs aí, 2 recentemente no ano passado e retrasado, e uma agora praticamente na virada do ano, a PEC da transição, o que é fiscal expansionista, né? Com a inflação ainda acima da meta dele, que é de 3,25, 3,50, hoje a inflação está ao dobro disso. Pois bem, o Roberto Campos, de certa maneira, está conseguindo acalmar o mercado, pelo menos no seu mandato, que é de manter essa curva de juros, pessoal, estável. Tá? Estável. O fechamento é bonança, tá? É bolsa para cima. E quando ela empina, quando ela abre, é o oposto. É bolsa para baixo. Então, por que vocês estão vendo aí o Ibovespa subir? Por causa de commodities? Sem dúvida nenhuma. Então, um item aqui é commodity. Eu penso e faz muito preço no Ibovespa, já que o Ibovespa tem grande peso de empresas exportadoras. Então, câmbio e commodities, e eu coloquei esses 3 aqui agrupados em um único grupo, pessoal, porque são basicamente no Brasil a mesma coisa. Né? Commodities subir tende a pressionar a inflação para cima, tá? E o câmbio é impactado pelo preço de commodities, pessoal, de vez em quando, mas faz muito jus aqui acompanhar os 3 juntos, embora o câmbio aqui não tenha um efeito de causalidade. Tá? O câmbio subir impacta a inflação sim, mas o câmbio subir ou descer, ultimamente, não está relacionado a ciclo de commodities. Tá? Nós tivemos pela primeira vez, acho que na história recente, commodities subindo, tá? E dólar subindo junto. Então foi o melhor dos mundos de 2020 para cá, para as exportadoras. Tá? Por isso que a condição de caixa delas é muito melhor hoje do que era, por exemplo, em 2011 e 2012, no último grande ciclo, no final de ciclo de commodities. O papo de hoje, pessoal, não vai falar de commodities, inflação e câmbio. Vai falar de juros futuro. Então, eu pretendo, já mostrei para vocês a diferença. Então, um é economia real, Banco Central, Copom, que é a taxa Selic, e as reuniões de 40 em 40 dias aproximadamente aqui para desenvolver aqui um aumento, a manutenção ou corte da taxa Selic, certo? De 40 em 40 dias. E o juros futuro não, negocia de segunda a sexta, tá? No horário dos contratos futuros, das 9 às 6 geralmente. Beleza? Então, é esse cara aqui que a gente vai ter que olhar para precificar, por exemplo, um carnezinho da Magalu, tá? Mais de longo prazo. Esse cara aqui que vai estar nas flutuações aí do custo da dívida, e ele é bem importante e impacta preço sim. Porque todas as continhas da Faria Lima em relação a valuation, a valor de empresa, elas passam pela taxa de desconto. E a taxa de desconto, livre de risco, geralmente eles pegam aqui uma curva. Se é valuation, geralmente longa. Se é investidor, é curva longa. Então, hoje é 2030, 2032. Hoje o DI1F longo, que seria ali DI1F. Deixa eu colocar aqui. Um longo seria ali de 30. Tá? O DI de 30 está em 12,50. E não em 13,50. Está 1% abaixo do DI curto. Tá? Então, quanto mais esses juros fechar, mais atrativo fica a sua small cap. Por isso que quando você olha sua small cap, a sua empresa
de economia doméstica, que vende aqui para o Brasil, que depende do consumo, que depende do PIB, que depende do crescimento interno. Tá? Por isso que vocês podem perceber em azul é o preço da Magalu, tá? Em candles vermelho e verde é a curva de juros 2025, que é curta também. Tá? Então a gente percebe que a curva de juros, quando vem para cima, aqui, necessariamente, não no mesmo dia, aqui foi perfeito, né? Mas no mesmo dia a Magalu veio para baixo. Assim como a curva de juros vem para baixo, a Magalu, praticamente no mesmo dia, foi para cima. Curva de juros estável, Magalu estável. Então vamos colocar aqui, ó, curva de juros estável, Magalu também estável. Tá? Curva de juros para cima, e aí vocês já falam, putz, de novo, Bruno, de novo. Magalu para baixo. Curva de juros para cima, Magalu para baixo. Agora nós estamos vendo curva de juros para baixo, assim, bastante volatilidade, mas ainda para baixo, e a Magalu devagarzinho já respondendo para cima. Beleza? Então acompanhar isso, pessoal, é muito importante. Pode ser um saco para você que não gosta, mas caso você queira aprofundar um pouquinho o conhecimento, aqui vai um merchan, porque recentemente, por demanda de vocês, eu criei um curso que foi atualizado ontem e deve ser atualizado durante o ano inteiro e para sempre. Todo curso meu é um ativo. Então o Macro Trader, pessoal, foi atualizado ontem com mais conteúdos técnicos, conteúdo de valuation, tá? E também um conteúdo de contabilidade, para você que quer aprender aí a declarar os seus impostos. O Igor, meu contador, postou lá 5 vídeos neste Macro Trader. Então agora ele tem aqui diversos conteúdos e eu atualizei ele ontem. E amanhã, pessoal, amanhã não digo, sexta-feira eu acho, não vai ser na quinta, porque hoje é quarta, ele vai sofrer um reajuste, provavelmente o reajuste final desse primeiro trimestre. Ele vai valer R$ 400,97. Tá? Então, esse preço aqui está disponível para vocês e eu vou deixar na descrição um cupom de desconto, caso você veja esse vídeo depois de sexta-feira, para deixar um charme aí para todos vocês que assistiram esse vídeo do DI. Tá certo? Então, deixa o Merchan. Merchan é o curso que eu tenho hoje disponível de autoria própria e ele sempre vai sendo atualizado e vocês ganham também um acesso ao Telegram fechado, que é para vocês discutirem. Eu apareço raramente no Telegram lá, é mais para quem comprou o curso comentar sobre teses macroeconômicas e alocação de recursos, tanto de curto para longo prazo. Certo, pessoal? Macro Trader na descrição para vocês. Merchan feito. Manda um abraço a todos, até o próximo vídeo. Ativem as notificações, tem vídeo todo santo dia. E se você gostou do conteúdo, talvez não do merchan, mas do conteúdo, deixe seu like. Tchau, tchau.